Pronto, vamos lá para mais uma pergunta. Mestre, essa pergunta tem relação um pouco sobre como ocorre o ritual atualmente, né? Quando o capoeirista ele é iniciado, recebe um nome de guerra, que no nosso grupo a gente chama de nome de guerra, enquanto em outros lugares chamam de apelido, mas que no passado não tinha propriamente um ritual formalizado de nomear os capoeiristas, né? E o senhor comenta que em um determinado momento, uma roda, o senhor chegou a ter um nome diferente do que do que o nome que acabou sendo popularizado, que é o Mestre Bolacete. Aí, como é uma história, é um caos, e a gente gosta de ouvir esse caos, principalmente contando pela sua voz, aí o senhor poderia contar essa história, porque naquele momento foi um nome, ele não se popularizou e depois se tornou Mestre Bolacete, e essa relação como é hoje, né? Esse ritual que é de o capoeirista receber um nome. Isso foi na época que o mestre Pelé da Bomba, ele tinha uma escola, né? Ele ensinava capoeira no fim de linha da Boca do Rio. Então ele tinha um espaço lá, que era ao mesmo tempo uma sala de dança. Ele tinha um horário dele e no mestre No tinha um outro horário, né? Eles dois ocupavam essa sala. E aí, certa feita, eu fui visitar a roda de capoeira do mestre Pelé da Bomba, e quando eu fui jogar com um camarada, né, um aluno dele, eu naquela época era assim um pouco agressivo, né? Então, ele quando terminou o meu jogo, ele virou para mim e disse: "Você é o Branco Diabo, agora em diante". Então ele deu esse nome para mim, Branco Diabo, mas não pegou não. Então ficou no ar. Não vingou. Não né? vingou. Agora, com relação ao nome de guerra, o nome de guerra antigamente não era assim colocado na roda de capoeira. A coisa surgia assim espontaneamente, tá entendendo? E tinha inclusive capoeiristas que não tinham nome de guerra, né? Outros tinham nome de guerra. O nome de guerra para mim sempre foi importante porque, principalmente naquela época, porque fazia com que o capoeirista, como era perseguido pela polícia, né, era tido como marginal, então dificultava a polícia quando ia prender o capoeirista, ia geralmente procurar pelo nome próprio do camarada. E aí ninguém sabia quem era, ninguém conhecia, só conhecia pelo nome de guerra. E isso dificultava o trabalho da polícia com relação ao capoeirista, para punir o capoeirista. E com o tempo, o mestre Bimba foi que colocou uma cerimônia para dar nome ao capoeirista, né? Chamado batizado. E aí que ele chama de apelido, ele começou a apelidar os alunos dele. Então, a partir daí, com o mestre Bimba, foi que começou essa cerimônia para colocar o apelido no capoeirista. Mas antigamente, na capoeira surgia, o nome surgia espontaneamente, como acontecia com qualquer capoeirista mestre de capoeira, na academia de mestre Pastinha, João Grande, João Pequeno, Valdomiro Malvadeira, tudo esses nomes foram surgindo assim de repente, e nem sempre era o mestre Pastinha que colocava. Valdomiro Malvadeira, por exemplo, foi um nome que ele adquiriu ali na área do centro histórico, né? Porque ele brigava muito ali naquela área ali e ele ficou famoso, né? Ele era um cara que brigava com 2, 3, quando ele estava bebendo, era um terror. Era perigoso, então colocaram o Valdomiro Malvadeira, não foi o Pastinha que colocou. João Grande, João Pequeno já foi o mestre Pastinha que colocou. E assim vai, era coisa assim de forma espontânea. Ok. Eu queria comentar sobre essa questão, até quando se fala do mestre Pastinha, Pastinha seria o sobrenome. Né? Não é o mestre Pastinha em si, ele mesmo não tem um nome de capoeira. O mestre Bimba meu, quando falava sobre o mestre Pastinha, ele falava Vicente. Vicente, primeiro nome. No dia que eu encontrei o mestre Bimba lá no Nordeste, primeira vez que eu encontrei com ele, que eu apertei a mão dele, aí eu disse a ele: "Eu sou aluno do mestre Pastinha". Ele falou: "Ah, você é aluno de Vicente?". Ele chamava Vicente. Noronha, a mesma coisa. Ele não chamava Pastinha, chamava Vicente. Não eram todos os capoeiros daquela época que chamavam ele de Pastinha. Até no livro bota Vicente Pastinha, né? É muito interessante. E às vezes eu acho interessante também
o nome de capoeira ou o nome de guerra vindo como sobrenome, né? Às vezes fala Samuel querido de Deus, Roberto Satanás. Aí vem Roberto, os de pastinha, Roberto Satanás, aí Valdomiro Malvadeza, João Grande, João Pequeno. É como se o nome virasse um carimbo ali, né? É interessante isso, essa questão do nome de capoeira. Agora eu tive uma dúvida, quando o senhor foi jogar lá em Pelé, que ele te chamou de, o mestre Pelé te chamou de Branco Diabo, você já chegou como bola 7? Já tinha o seu nome? Já. Por isso que talvez por isso não tenha pego, né? Porque eu já tinha um nome, né? E o nome bola 7, ele foi lá de Pastinha? Foi lá em Mestre Pastinha, né? Então foi... Eu nem me lembro quem foi que colocou, né? Me parece que foi lá em Pastinha, mas não foi um capoeirista de Pastinha. E, se eu não me engano, foi uma vez que ele foi visitar lá a escola do Mestre Pastinha e passou a me chamar de bola 7, porque eu estava todo de preto, né? Ah, da sinuca. Então me parece que foi o Parola que me colocou esse nome, era chamado Malandro do Morro. E eu acho que foi ele, mas não tenho certeza de quem foi, não. Eu sei que o motivo foi esse, né? Justamente por ele estar vestido todo de preto. E aí associaram a bola do sinuca, a bola 7. E aí ficou. E talvez por isso não tenha pego o nome Branco Diabo, porque eu já tinha o nome bola 7, todo mundo já me conhecia com esse nome, bola 7. Então, para o pessoal começar a me chamar de Branco Diabo, a não ser que eu não tivesse o nome de guerra ainda. Aí seria fácil pegar, mas como eu já tinha, aí dificultou. Tem nada mais espontâneo, né, do que isso, né? Não havia essa necessidade do mestre dar um nome ao capoeirista, né? Ritual. Naquela época. Tanto que o senhor comentou a respeito de junta de ferro, né? Junta de ferro foi eu que coloquei. Porque o senhor viu essa característica e acabou pegando... Ele jogou lá em Mestre Pastinha, levado pelo Trovoada, o irmão dele. Porque primeiro lá em Pastinha chegou Trovoada. Depois é que ele levou Junta de Ferro. E quando ele levou Junta de Ferro, eu não sabia nem que era irmão deles, viu? Os dois chegarem juntos. Aí quando ele terminou de jogar, eu perguntei, Trovoada, quem é esse camarada aí? Que Junta de Ferro esse camarada tem, rapaz? Pô, juntadura danada, e ficou Junta de Ferro. Ficou junto, aí foi até o final, né? Ok, eu acho que por hoje tá bom aí. Valeu, galera.